a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria de deixar uma breve palavra para a igreja nessa noite, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7 até o 13. Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Assim diz a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste as minhas palavras, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa pequena passagem começa dizendo que aquele que está falando é aquele que é santo e é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Aqui a palavra santo estaria dizendo que aquele que é santo e verdadeiro seria Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. Ele é santo, separado, ele é distinto da criação. Ele não é criado, ele não foi criado, porque ele tem a mesma essência de Deus, ou seja, ele também sempre existiu, assim como Deus. Então ele não é um ser criado, ele é distinto da criação. Ele é verdadeiro, por quê? Porque quando ele fala, ele cumpre. Porque ele é a verdade, tudo aquilo que ele fala é verdadeiro, é luz, não há engano, não há mentira, não há dúvida. Por isso que ele é verdadeiro. Ao contrário de nós, que podemos sentir dúvidas, que podemos temer, que podemos retroceder na nossa palavra. Aquele ao qual nós servimos, aquele que fala com a igreja é verdadeiro, ele não tem dúvida, ele não traz dúvida ao nosso coração, ele traz certeza, porque ele é verdade, ele é a própria verdade. Ao contrário, ele tira a dúvida do nosso coração. Quando ele fala, ele tira o medo do nosso coração. Quando a gente pede para ele nos capacita para enfrentarmos todas as dúvidas, os medos, aquilo que é incerto, porque ele é a verdade e ele nos reveste com a verdade. Ele fala que ele tem a chave de Davi, Davi era o rei, ou seja, ele tem a chave de Davi, ele está acima de Davi, do rei Davi. Ele tem a autoridade de todas as autoridades em suas mãos, porque ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele que criou os céus, o universo, o chão que a gente pisa, o ar que a gente respira. É ele que nos dá a vida, o sopro de vida a cada manhã que a gente acorda, porque é ele que nos sustenta, glória a Deus. E quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha, porque ele tem a autoridade. Quando ele fala alguma coisa, ele cumpre, e não há ninguém que possa impedir o cumprimento das suas palavras, das suas promessas na nossa vida. Ele fala depois que ele conhece as obras da igreja de Filadélfia, e que diante dela ele abriu uma porta. Essa porta aqui não há outro entendimento, não há margem para pensar que é prosperidade, que é bênção. Há duas possibilidades. A porta aberta aqui, Jesus abriu diante da igreja de Filadélfia, e ele abriu diante de nós, ou a porta da certeza da salvação. Ele estava segurando aquela igreja que estava sendo fiel, apesar da perseguição, apesar das lutas e das dificuldades. Aquele que é verdadeiro, e estava falando, igreja de Filadélfia,
Eu conheço o esforço, o trabalho de vocês para pregar a minha palavra. Eu conheço a perseverança de vocês em se manterem separados das doutrinas que têm contaminado a minha igreja. Eu conheço o esforço de vocês para salvarem, resgatar almas que estão perdidas no engano, na mentira, no mundo e nas garras de Satanás. E por isso eu falo a vocês, tão certo quando vocês têm a fé em mim, assim eu também falo, tão certo é a salvação de vocês garantida que está no céu. Eu também tenho outra possibilidade. A porta que é aberta seria uma porta para um sucesso de resgate de almas, não de prosperidade. Porque aquele que segue os caminhos do Senhor, as promessas já estão garantidas aqui. As promessas já estão garantidas. Deus já disse, já decretou: aquele que fazer isso, terá isso. Aquele que fará me honrar, vai ter honra. Aquele que buscar a sabedoria vai o honrar. Então as promessas do Senhor já estão determinadas para aqueles que estão dispostos a abrir mão da sua vontade e seguir a vontade dele, expressa nas escrituras dele. Amém? Essa é a pequena palavra que eu desejo deixar para a igreja, e desejo animar os meus irmãos a falar as seguintes palavras. No versículo 12 ele vai falar: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E ele fala outras coisas, mas aqui a ideia dá para entender que a gente vai permanecer, nossa recompensa para aquele que permanecer fiel até o fim vai ser permanecer eternamente ao lado do nosso Senhor e Deus, ao qual nós fomos fiel nessa terra, e estaremos com Ele na eternidade para a glória dele. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.